Quanto a Lampião e seus comandados, observe-se que eles tinham trânsito livre em redutos de coronéis da área meridional do estado, quer nos centros urbanos, quer nas propriedades rurais, nestas principalmente. A Lampião, coiteiros jamais lhe faltaram ali, chefes políticos ou não. Alguns o trairiam, premidos pelas circunstâncias, ou por pressões de polícia, ou em face das exigências do governo do estado, no sentido de rechaçá-lo por força das acusações contundentes da parte dos adversários políticos, vinculados pela imprensa muitas vezes. Os coiteiros que não se dedicavam à atividade partidária agiam no mister, geralmente a serviço dos coronéis e chefes políticos. Reportando-se ao assunto, afirmou Rui Facó: existia um verdadeiro entrosamento, uma grande harmonia entre coiteiros e chefes políticos locais e mesmo governadores de estado. Uns necessitavam do apoio político dos outros e se entendiam às mil maravilhas, condescendendo com os coiteiros. Ao sul do Ceará, no apoio ao cangaço, nenhum outro coronel ou chefe político se equiparou ao cacique do Barro, José Inácio de Souza, desaparecido em 1922, e cuja propriedade sediara o mais famoso esconderijo de bandidos e cangaceiros, excetuando, evidentemente, o caso de Juazeiro, que os polarizava, conforme já nos ensejou observar, por sua própria condição de cidade-refúgio. Em entrevista, confessaria Lampião, acerca do régulo Zé Inácio do Barro, que ele era um homem de planos e o maior protetor de cangaceiros do Nordeste, em cujo convívio sentia-se feliz. Anos depois do desaparecimento do todo-poderoso Zé Inácio do Barro, no ofício nada honroso de coiteiro de Lampião e seus cabras, outros igualaram-se. Ninguém, todavia, sobrepujou o coronel Isaías Arruda, cujos domínios constituíam dos mais seguros valhacoutos do bando. Em propriedade desse senhor absoluto de Missão Velha, embora não terminasse bem o relacionamento entre os dois, Lampião viveu dias agradáveis, refestelando-se com boas comidas e refinadas bebidas, até na mais perfeita camaradagem com o coronel Isaías Arruda, que chegou a entrar para o cancioneiro do cangaço. Lampião desceu a serra, deu um baile na ribeira, convidou seu Isaías para dançar a mulher rendeira. No senhorio do magnata Missão Velhense, em troca de grossas quantias em dinheiro, o bando era suprido de armas e munições obtidas pelo coronel Isaías, da própria Polícia Estadual, mercê do seu ilimitado prestígio. O coronel Isaías Arruda era duramente acusado, entre outros crimes, e é responsável pelo incêndio da ponte sobre o Rio Salgado e de participe no resultado dos saques praticados pelo grupo de Lampião e também dos roubos perpetrados no Apodi pelo bandoleiro Macilão Leite e seus parceiros. O manda-chuva defendia-se pela imprensa, lançando tudo à conta de insinuações de seus inimigos. Na fazenda Pissarra, de Antônio Teixeira Leite, vulgo Antônio ou Tonho da Pissarra, região do outrora Macapá, atual Jati, Lampião repousava das pelejas e andanças. Em consequência de ataque ali por parte da polícia pernambucana, o grupo ficaria desfalcado do cangaceiro Sabino Gomes. Em Barbalha, o rei do cangaço era hóspede do seu amigo Sebastião Pereira Baião, conhecido por Baião Felício. Descansando nas imediações de Jardim, Lampião pedia licença ao prefeito para entrar na cidade, sendo prontamente atendido na casa do dito prefeito José Caminha de Anchieta Gondim. O influente coronel Dudé assegurava ao chefe do bando, ao chefe do município, que os seus homens estavam sob o controle da mais severa disciplina. Na região do Coxá, município de Milagres,
O grupo de cangaceiros recebia proteção de moradores da área. Um dia, Miguel Saraiva preparou ali um ardil para dar fim a Lampião. Escovado como sempre, o chefe dos bandoleiros safava-se da cilada. No Tipi, município de Aurora, reduto de Dona Marica Macedo, já falecida quando das temporadas de Lampião e sua cabroeira pela zona sul cearense, o filho primogênito dela, Raimundo Antônio de Macedo, vulgo Mudoca Macedo, abrigava o bando. Certa feita, cotizou-se o comércio de Aurora em favor dos bandoleiros, sob as vistas complacentes do delegado local, Joaquim Furtado de Macedo, primo e cunhado de Mundoca. Acremente censurado pela falta de providências no caso, tentava defender-se o sobredito delegado, arguindo: Lampião não é tão ruim assim, como se diz. Ele é um moço de família direita e trabalhadora. A questão é que fizeram injustiça com ele e com a família dele. E agora ele vive fazendo justiça com as próprias mãos. Pelo sul do estado, ao rei do cangaço se iam deparando, desta forma, pontos de apoio. Eram abrigos onde podia ele refazer-se com seus companheiros de tantas canseiras impostas pela vida nômade a qual o impelira o destino, e de tantos choques impetuosos, mormente com as forças policiais de Pernambuco e Paraíba, muitas vezes no encalço dele, que simbolizava na expressão de Nertão Macedo, o povo na sua amarga represália, na sua réplica sangrenta, no seu desafio secular ao poder e exploração desumana. Eram os mesmos passos para os bandoleiros, momentos gratos de contato com um mundo diferente do seu, onde costumeiramente, fugindo à ação da polícia, viviam recônditos, submissos aos rigores do tempo, nas chapadas ermas ou nos grotões soturnos do sertão. A relativa liberdade desfrutada pelos cangaceiros naqueles comenos e o bom tratamento a eles dispensados na região motivavam não apenas comentários os mais desairosos na imprensa e nas casas legislativas contra o governo, coronéis e chefes políticos, mas igualmente os repentistas do povo na feitura de versos como estes, onde há clara alusão à patente de capitão patriota conferida em Juazeiro ao temível Virgulino. Com o regime atual, crime é só ser revoltoso, tudo mais é tolerado, honrado, honesto e honroso. Desde o tempo bernardista, Lampião é legalista, deixou de ser criminoso. Como se constata, indubitavelmente o governo Moreira da Rocha foi a fase áurea do bandoleirismo. Isso não significa, entretanto, consoante já se esclareceu, haver faltado ao governante cearense interesse no combate à praga do banditismo. A instância do presidente Moreirinha, em Lavras da Mangabeira, notório asilo de fugitivos da atuação policial, adversa seria a sorte de Lampião. No final de junho de 1927, regressando do ataque frustrado a Mossoró para o sul do Ceará, no município de Lavras da Mangabeira, acampou Lampião precisamente no alto da Bandeira, área do São Domingos, propriedade do coronel Raimundo Augusto Lima, chefe político local. Todavia, o presidente do estado, por telegrama, exigia que o chefe lavrense prendesse o famoso bandoleiro. Cercados cangaceiros de surpresa, numa ocasião em que, despreocupados, assavam grande quantidade de carne numa grota. Travou-se o tiroteio entre eles e os homens do coronel Raimundo Augusto, com desvantagem para os bandoleiros. Fugiram os atacados, deixando no local do conflito, além de apetrechos, 11 animais. A quadra seguinte também canta, à época, na toada de Mulher Rendeira, fixava o episódio. Lampião, bem que eu te disse,
que deixasse de asneira, que passasse bem distante das lavras da Mangabeira. Com a fuga da refrega de lavras da Mangabeira, o bando rumava ao extremo sul do estado, onde seguiria para Pernambuco, transitando até pela Paraíba e demorando nos velhos pousos, inclusive na Serra do Mato, propriedade do coronel Antônio Joaquim de Santana. Naquele sítio costumava Lampião passar dias, semelhantes aos que lhe propiciava o coronel Isaías Arruda. Sombra, água fresca e comida farta não faltavam a Lampião e seus comandados na Serra do Mato, onde as noites enluaradas no terreiro da Casa Grande, por vezes animados, cantavam e dançavam, em meio às solfas ao som da harmonia de Antônio Ferreira, irmão de Virgulino, improvisavam-se versos elogiosos ao coronel Santana. Ouvindo-os, por entre boas risadas de mistura com baforadas do seu cigarro, do saboroso fumo das cabeceiras, o da sua preferência, regalava-se o coronel. Quem tem questão com Santana tem muita volta que dar, dorme tarde, acorda cedo, pisa no chão devagar. Se a polícia cearense, de sociedade com os potentados, não costumava molestar o bando de Lampião em suas andanças e coitos no sul do estado, trégua nem sempre lhe davam os policiais pernambucanos, vingando a chapada e transpondo as fronteiras, perseguiam aos bandoleiros com tenacidade. Como em outros velhacoutos, o chefe do bando e seus comparsas seriam atacados na Serra do Mato, do coronel Santana, em janeiro de 1927, pela Força Policial de Pernambuco, sob o comando do Major Teófanes Torres. O suporte do coronel Santana ao grupo de Lampião, bem como, assim, a outros elementos, criava indigentes problemas para os filhos dele, nomeadamente para o desembargador Juvencio Joaquim de Santana, secretário do Interior e Justiça e deputado estadual, o qual, após o desenlace do Dr. Floro Bartolomeu, o substituiu na condição de mentor político do padre Cícero Romão Batista, de quem era afilhado. O desembargador Manuel Joaquim de Santana, igualmente filho do coronel Santana, atribuía ao genitor e a quantos mais como eles agiam no asilar os homens do cangaço. Apenas um comportamento de autodefesa naqueles recessos abandonados. Em amistosa conversa com parentes seus, abordava o Dr. Manuel Santana curiosas particularidades da vida acidentada do pai. Da parte do coronel Santana, informava ele, Lampião e o bando recebiam o melhor tratamento possível quando estacionavam na Serra do Mato. Dali conduziam víveres, fumo e cachaça para suas tocas na Serra do Araripe. Completando os informes do Dr. Manuel Santana, o Dr. Napoleão Tavares Neves, médico em Barbalha, na condição de estudioso do fenômeno do cangaço, revelou, entre outros, um dado relevantíssimo da vida de Lampião. Segundo o conceituado clínico e intelectual, no sítio Talhado, vizinho à Serra do Mato, Lampião abastecia-se de munição comprada em Juazeiro, principalmente à polícia por Júlio Pereira, proprietário do referido sítio, onde o célebre cangaceiro costumava recebê-la. Considera por isso o Dr. Napoleão Neves, judiciosamente, o antigo dono do sítio Talhado, o sobredito Júlio Pereira, peça fundamental na história do cangaceirismo. Ademais, essa transação, conforme o mencionado estudioso, induzia Lampião a miudar sua presença pacífica no mesmo trecho do extremo sul do estado. Correndo em torno do coronel Santana pesadas censuras pelo amparo aos bandoleiros, defendia-o e exculpava o Dr. Juvencio Santana. Que culpa tinha meu pai e tem os outros homens do sertão?
porque os bandidos lhe frequentavam as propriedades. Para impedir que tal aconteça, só há dois meios: ou colocar o governo em cada propriedade uma força, ou armar-se os proprietários contra os celerados. A primeira hipótese é impossível e a última é inconveniente e perigosa. Inconveniente porque acarreta despesas, muitas vezes, superiores às possibilidades do sertanejo. Perigosa porque, inimizando-se com os bandoleiros, fica sujeito às suas surpresas, pondo em constante perigo de vida, haveres e honra da família. Secretário do Interior e Justiça do Ceará, por nomeação de 13 de fevereiro de 1927, época do auge do banditismo no estado, máxime no Cariri, questionava-se a atuação do Dr. Juvencio Santana frente àquela pasta, por se tratar de filho de um dos esteios dos bandoleiros. Acusavam-no de conivente até, chegando ao governo estadual, um apelo do prefeito de Barbalha, no sentido de adoção de providência contra os assaltos do bando dos Marcelinos, tratados com benevolência por magnatas do Cariri, entre eles o coronel Santana, o secretário do Interior e Justiça, ou para conestar, ou porque de fato não contemporizava, mandou exterminá-los. Escolhido para o mister, o sargento José Antônio do Nascimento, comandando uma volante de 15 soldados, no limiar de janeiro de 1928, atacou ele o grupo no lugar Cacimbas, ao extremo sul do Ceará, próximo de Jardim. Na ocasião morreu João Marcelino, o 22, saindo ferido Lua Branca, logo detido em Barbalha, de par com alguns comparsas, executados todos no alto do Leitão, aos 5 daquele mês. Observe-se que o ataque se dera a uma distância de poucas léguas do domínio do coronel Antônio Joaquim de Santana, genitor do titular da pasta do Interior e Justiça, o sítio Serra do Mato, frequentado pelo Sáfio Bando. De resto, comentaristas da imprensa viam nas execuções sumárias do Alto do Leitão, entre Barbalha, Juazeiro e Crato, uma estratégia abominável, a fim de eliminar testemunhas dos delitos perpetrados por ordem dos poderosos.